Fala, meus camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo pesado, mas necessário, e espero que a gente consiga contribuir e muito, né, com o advento aí da filosofia clínica, para que a gente possa minimizar o máximo possível, que é o vídeo de hoje, como aliviar a angústia e o sofrimento com a filosofia clínica. Né? Utilizando a filosofia clínica, como é que a gente pode amenizar, né, isto, né, a angústia e o sofrimento, que é uma coisa tão ruim e que muitas vezes se faz necessária. Né? Então vamos ver como é isso, Clever. Vamos ver. Ok, camaradas? Mas antes, compartilhe este vídeo, tá? Também ajude o canal a crescer, o Apoia-se Clever Cavalcante, e também no nosso Pix, clever76@gmail.com. Fazer o canal crescer, compartilhe, divulgue, curtam, para que a gente possa levar o melhor conteúdo possível para vocês, tá? Com vários temas que a gente vem trabalhando, sempre fazendo com que vocês pensem, utilizem a fundamentação, a argumentação, a epistemologia, a episteme, tá? Esqueçam a doxa e a sofia. Então, é isso que é o canal, é isso que a gente faz, é isto que é a nossa proposta, tá? Política, parte de segurança da informação, filosofia, tá? Então a gente vai sempre estar comentando e falando essas coisas e coisas atuais que estão acontecendo também, que nos incomoda, porque a ideia do canal é acorde e lute. Vamos lá, camaradas? Então, angústia. Né? Então, vamos entender um pouco, tá? O que é angústia. Né? Então, o sofrimento, tá? Considerando uma experiência clínica, psicanalítica, né? Por exemplo, quando a pessoa sente, né, um sofrimento muito intenso, psíquico, por exemplo, quando ela sofre isso psicamente, de modo muito agudo, às vezes ela não consegue localizar esta dor. Tá? Então, esse sofrimento, essa angústia, né, dentro dela, ela não consegue, às vezes, localizar, às vezes ela não consegue enxergar, ela não sabe de onde está vindo. Tá? É intensa, é imensa, né? Mas ela não sabe se é na sua perna, na sua cabeça, muito menos ali no seu coração, ela não sabe. Tá? Não se localiza essa angústia, tá? Que às vezes causa esse sofrimento a essa pessoa, né? Psíquico, é muito grande, tá? E que muitas pessoas chegam a, infelizmente, a se mutilar, certo? E isso infelizmente, é um fenômeno que cresce bastante, assim, que vem, né, da adolescência, no nosso contemporâneo. O automutilamento, né, quando a pessoa se corta, né, se automutila, ela não faz isso porque ela quer, geralmente, tá, pessoal? É, é que sofrer, na maioria das vezes, dos casos, né, pelo menos, ela faz isso para tentar localizar, né, como ela não enxerga, como ela não vê aquela angústia, aquele sofrimento, então a mutilação propõe para que agora eu estou enxergando essa dor, agora eu estou vendo onde está essa dor, esse sofrimento, tá? Então, na maioria das vezes, isso faz com que ela facilite, né? Ela faz isso para facilitar, né, essa essa localização, né? Então, eu enxergando, eu sofro e sofro vendo e localizo esse meu sofrimento. Quando eu sofro de angústia, eu sofro exatamente, né? É um sofrimento, né? Porque a pessoa é volátil, né? Pode ser algo virtual e que se dissolve porque eu sofro, né? Eu estou sofrendo. A angústia é um sofrimento, né? Angústia e um sofrimento que não tem nome e fica ali, né, pesado. Tá? A angústia nada mais é que a sensação psicológica que consegue se caracterizar pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor, e com ressentimento aliados a alguma dor, alguma situação, algo. Então, esses são alguns pontos, né, que a gente consegue identificar de uma angústia, tá certo? Uma sessão psicológica, certo?
No campo psiquiátrico, a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada, certo? Dentro da filosofia clínica, né, vai estar aparecendo aqui para vocês também, dê uma olhada nos vídeos, então vão ter uma noção mais ou menos como funciona. Então, dentro da filosofia clínica, algo que é necessário, né, uma situação assim mais grave, a gente encaminha de fato para o psiquiatra, para um psicólogo, mais para um psiquiatra, né? Precisa tomar um remédio, algo desse tipo, tá? Então, dentro disto, a gente vai tentar fazer com que amenize o máximo essa dor, essa angústia, né, utilizando a filosofia clínica, tá? Vamos chegar lá, tá? Para a psiquiatria, a angústia pode ser um sintoma de depressão, tá? Porém, nem todas as pessoas com angústias periódicas devem ser tidas por depressivas, né? Então, esse sofrimento também pode significar uma manifestação de ansiedade, só, né? Por exemplo, tá? A angústia também pode estar ligada a causas psicológicas, como complexos e traumas de ambientes familiares, repressores e desgastantes, tá? Então, assim, muito desgaste. Então, assim, tem muito cuidado, tá, pessoal? Porque, assim, quando a gente reprime muito, né, a criança, olha isso, repetindo várias vezes. Então, isso, né, reprime. Então, isso pode gerar um sintoma mais para frente, tá? Quando a pessoa é muito reprimida, gera um sintoma, tá bom? Então, angústia somente será considerada uma doença quando surgirem outros sintomas associados, como falta de concentração, tristeza permanente, tá? Muita gente confunde, né? Ah, estou estressado, eu tô... Mas é pura situação do seu cotidiano, tá? Da carga de trabalho, certo? Mas muito aquém, muito longe de ser algo pesado, algo como angústia, sofrimento, uma depressão, algo desse tipo, tá? Aqui está uma inquietação, pensamentos negativos, entre outros, tá? Eu falo o seguinte, que muitas vezes a gente é levado pelas circunstâncias, certo? De uma situação, tá? Amigos que o levam, né, para um determinado ponto, que não conduz, tá? E que acaba provocando algo. Também pode acontecer, certo? No seu ser ali. Então você vai numa festa com alguém, então você convive com alguém que acaba lhe transformando no seu eu em outra coisa, né? E que você não tem aquela percepção, você não tem aquele controle de si, tá? Do seu corpo, tá? Na sua espiritualidade e existencialidade, ok? A angústia também pode acontecer em estado de paranoia, onde a percepção da realidade é distorcida, tá? Então, é bem nesse sentido. E aí a gente entra dentro da filosofia clínica, tá? Então a gente, antes de chegar na filosofia clínica, um ponto que faz com que a gente se sinta também essa angústia, nesse sofrimento, é que a gente pode remeter a Sartre, né? O homem está condenado a ser livre, né? Porque a gente, assim, o condenado porque ele não criou a si, e ainda assim ele é livre. Porque, assim, como a gente está, uma tema interessante, nós estamos condenados a ser livre, tá? Porque a gente é livre, porque a gente tem que sempre fazer escolhas, então isso também é angustiante, talvez isso também é algo puxa, sabe, você tem que tomar atitude, você tem que fazer algo, você tem que trabalhar, você tem que acordar, você tem que comprar, você tem que fazer isso, você tem que tomar uma decisão. Então, tudo isso, toda essa liberdade gera angústia. Tá? Tem muita gente que fica, não aguento mais, não aguento, tem que fazer isso, enfim. Então, é isso que Sartre, né, quer falar. Então, pois tão longo né, atirado no mundo, torna-se responsável pelo tudo que ele faz. Tá? Então, Jean-Paul Sartre, tá? Ele então, dê uma lida nesse livro dele, né? O existencialismo é um humanismo
né, diz que o homem está condenado a ser livre. Então, é bem interessante isso que ele fala dentro do livro. Tá? Parece até contraditório, né, como eu falei, né, condenado a ser livre, pois o termo condenado remete à ideia de prisão, né, de privamento, pena ou sentença. Enfim, é algo que impede a nossa liberdade. Tá? Então, a gente está preso dentro dessa liberdade. Okay? Se não fosse essa liberdade que a gente tem, praticamente a gente, né, estaria mais felizes. Mas é muito difícil. Então, segundo ele, toda pessoa está condenada a ser livre, pois a liberdade não é uma escolha, mas uma condição própria da existência humana. Ok? Nesse sentido, não há como escolher, né, ser ou não ser, né, livre, tá? Pois o ser humano é liberdade. Está sempre fazendo escolhas, né, até onde não tem escolha acaba sendo também uma escolha. Tá? Então, eu até brinco que o não fazer nada, né, já é uma ação. Tá? Mesmo que você queira ficar dentro de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, isto é o agir. Né? Eu digo com os alunos disso. É o agir. Então, está fazendo também algo, certo? É, quando você fala que a liberdade, nesse sentido, dessa concepção existencial, né, não é como a gente entende da questão do senso comum, é bem diferente. Tá? Aquela ideia de se fazer o que quer, né, sem se importar com as consequências, tá? Pelo contrário, a liberdade para o existencialismo consiste em escolher, tá? Seja entre duas ou mais opções, e mesmo que tenha apenas uma opção. É a liberdade, é justamente a possibilidade de você rejeitar. Tá? Então já é uma escolha, certo? Nesse sentido, liberdade é escolha. Tá? Ser livre consiste justamente em viver a permanente tensão entre a necessidade de escolher e a efetividade da escolha. Tá? A liberdade é sempre uma abertura para possibilidades que nos permite escolher o modo como desejamos levar a nossa existência e a relação que pretendemos estabelecer com as outras pessoas. Tá? Aí, repito, né, o fato de agir é um ponto que não faz, né, agir, faz a gente ir. Tá? Segundo também, né, outro filósofo que a gente também destaca, né, o Soren Kierkegaard, né, a angústia é a vertigem da liberdade. Essa frase representa justamente a angústia que a gente sente perante as possibilidades da escolha. Tá? Principalmente no momento em que a gente tem que escolher, inclusive a responsabilidade, quando a gente percebe que nossas escolhas vão definir o rumo de alguma coisa, o rumo da nossa vida, o rumo do nosso casamento, o rumo das crianças, dos nossos filhos, dos nossos pais, enfim. Então, tudo isso é muito mais angustiante. Tá? E também a gente cita também, né, o Martin Heidegger. Tá? O Heidegger, né, o medo, tá, nos convive, né, aliás, o medo nos convida a viver na impropriedade, não atribuímos sentido, a gente deixa, né, que os outros, né, e as circunstâncias, né, o atribuem, nos alienando aí de nós mesmos. Tá? Vivemos sempre correndo com nossas agendas cheias de distrações que nos ocupam. Vivemos num sentido impróprio que não aponta em direção alguma com uma finalidade sem fim, certo? Então eu destaco que na existencialidade, tá, o ato de escolher corresponde, portanto, a me escolher, tá? Pois quando escolho algo, estou escolhendo a mim mesmo ou a pessoa que vou me tornar por conta da escolha que fizer. E, ao mesmo tempo, rejeitando todas as possibilidades da pessoa que eu poderia me tornar, que eu poderia vir a ser, certo? Né? Das escolhas. É bem filosófico. Por isso que a liberdade, na concepção existencialista, está sempre relacionada com angústia. Ok, camaradas? Então, como ele, né, dizia, né, o Sartre, a condição primordial à ação
é a liberdade, o agir, tá? E aí tem uma obra linda dele, que é o Ser em Si, né? Ser para si, né? Para se compreender a consciência do homem, né? Se materializa nas escolhas intencionais. Né? É preciso compreender o que exatamente Sartre fala, que em si e para si. A expressão em si é utilizada por ele para designar tudo que existe, né? Tudo que é em si, tudo que existe, né? Para si, exceto a consciência humana, chamada, né? Por ele de para si. Tá? Todas as coisas que existem são, né, resultados objetivos, chamados em si. Por sua vez, toda a representação não objetiva, designada pela consciência do homem, é parte denominada de para si. Sabe-se que o homem ele é livre e não poderia não ser. Assim, através da ação, o ser para si, porque é consciente. Então, precisa estabelecer relações com o mundo em si, visto que o nada só pode ser o nada de alguma coisa. Logo, o mundo, objeto, se conserva com fundo indispensável para a nadificação ou alto da consciência. É nesse sentido que o homem é desprovido da consciência, né, da busca, né, de preencher, né, naquele entre nada e ele. Ok? Então, isso é magnífico. Então, mesmo, repetindo, mesmo que eu quisesse ficar sem fazer nada no apartamento, com a boca escancarada, cheio de dente, esperando a morte chegar, tá? Isto, mesmo assim, é uma ação para o nada já é uma ação. E aí chegamos na filosofia clínica, tá, pessoal? A depressão, por exemplo, ela é encarada não como uma doença, e sim como um distúrbio causado pela incapacidade de dar sentido à própria existência. Então a gente trabalha muito aí existencialidade, tá? Então é muito bacana. Tá? A gente vê como as pessoas conseguem se enxergar de fato. Magnífico. Um dos temas favoritos dos, né, filósofos de todos os tempos, na filosofia clínica, o terapeuta ouve seu paciente, né, seu partilhante, tá? Ele dá uma série de conselhos inspirados na obra dos mestres de pensamento. Tá? Enfim, se você mergulhar no fundo da emoção da pessoa, ele pode piorar muito. Tá? Muito embora muitos partilhantes gostem que a pessoa fale, que a pessoa jogue para fora, né? Pegando um gancho ali da psicanálise, né? Que quanto mais ele falar, quanto mais ele se libertar, mais ele vai chegar ao ponto que nós queremos, tá certo? Que é amenizar, né? O ponto principal, amenizar aquela dor, aquela fala e expor sem, né? Que sem isso ficaria muito complicado, né, a gente entender. E aí também trabalha uma questão, tá? Que é o homem, ele é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são, tá? Então, assim, é um Schopenhauer. Então, procura expressar um relativismo, tá, radical. Então, ou seja, afinal, significa que a negativa de que exista, né, qualquer coisa que seja verdadeira ou falsa, seja qual for a relação, a um determinado indivíduo. Tá? Schopenhauer depois pega um gancho nessa frase, né, que Protágoras, né, proferiu. Nega a existência da possibilidade de um critério universal. Então, muitas vezes a gente está nessa angústia. Porque acho que porque Deus quis, porque o universo conspira, porque ninguém gosta de mim. Então, sempre é algo em torno. Então, Protágoras vem e diz, olha, não é nada universal, certo? Que essa negatividade que existe, tá, é do indivíduo, é sua. Você provocou isso, tá? Então, então ele dá essa permissão, né, do homem conhecer a verdade e separar do que é falso. As coisas são daquela maneira como aparece ao homem, né, nesse sentido, e isso é sua, né, culpa sua, tá? Isso a dimensão é individual. A relatividade entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal, o outro, né, termo da relação seria os homens dotados da individualidade e subjetividades.
tá? Irredutíveis. Ou seja, cada indivíduo constrói sua própria verdade, tá? Sua construção. Tá? Portanto, o que é verdade para um indivíduo pode não ser para o outro. Tá certo? Cada um enxerga o mundo, cada um enxerga as coisas de uma forma. Tá? Às vezes a gente vê as mesmas coisas, porém, cada um tem o seu ponto, né, de enxergar essas mesmas coisas que ambos enxergaram. Tá? Protágoras é a principal virtude do homem. Ele diz que é a retórica, afinal não existe verdade alguma, tanto ética como essencial. E a verdade seria definida por aquele que domina a retórica e a arte, né, de convencer. Tá? Então, dentro desse sentido, né, quando a gente conseguir, né, conversar com o partilhante, né, sobre essa angústia e sobre esse sofrimento, a gente não vai partir de uma verdade absoluta, a gente não vai enxergá-lo, tá, como algo que é por causa disto, é por causa daquilo, e vão fazer isso, naquilo. Não, a gente trabalha a existencialidade desse ser, do partilhante. Tá? Então, vamos tentar entender um pouco essa frase, né? O homem é a medida de todas as coisas. Tá? Traz a possibilidade de que o homem tem o poder para dar valor ou significado às coisas. Percebe? Desenvolvendo o seu próprio senso de realidade. Ou seja, o partilhante, ele é a medida de todas as coisas. Ou seja, tem que ficar claro que tudo que ele faz vem para si. Tá? Então, deixar, acabar com essa coisa de o mundo é assim, o mundo me fez assim. Não. Tá? O homem é a medida de todas as coisas, tá? É testar a perspectiva e percepção de duas pessoas em relação a uma mesma situação. Como eu falei, né? Duas pessoas veem a mesma coisa, mas ambas vão ter pensamentos e enxergar as coisas diferentes. Tá? Por exemplo, para um homem, né, que o vento parece ser frio, ele pode ser frio, para o outro pode não ser tão frio. Né? Enfim, e assim por diante. A percepção ela é inquestionável, ela é infalível. Cada um vive suas inerências, especificidades, tá? Modos de ser, de estar, de expressar, generalizações, ser humano, animal, nos possibilita, né, enfim, ter esse parentesco com comunhão da existência dentro da qual a gente vivencia, tá certo? Tudo que a gente pode considerar a respeito de qualquer coisa é sempre um modo exclusivo, tá? Desse ser dentro do entendimento. Então, Schopenhauer desenvolve o ensinamento de Protágoras ao escrever que o mundo é a minha representação, tá? Um mundo ali que ele enxerga. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Schopenhauer, contando a história dele, tá? Que é muito interessante. Tá? Então, Schopenhauer é muito pessimista, tá? Depois eu conto direitinho isso, tá? Mas ele consegue entender que o mundo é a sua representação, o mundo é aquilo que você enxerga, tá? Quando a gente consegue adquirir essa consciência, então a gente sabe com clara certeza que a gente não conhece o Sol nem a Terra, mas somente, tá? Quem tem um olho que vê o Sol e uma mão que sente contato com a Terra, sabe que o mundo, né, é algo, né, circunstância ali, que só existe na representação, isto é, somente em relação com outro ser. Tá? Com um ser que, né, percebe com ele a mesma coisa. Tudo que no mundo inclui, ou que pode ser incluído, inegavelmente depende do sujeito, depende da gente. Não existindo senão o sujeito. Então, se não existe, né, se a gente não existisse, as coisas não existiriam. Tá? Então, as coisas só existem porque a gente consegue perceber isso. Tá? Então, só existe algo porque a gente vê esse algo. Tá? Então, quando a gente consegue passar isso para o partilhante e dizer que, olha, essa sua angústia, essa dor, você conseguir enxergar, né? Aí a gente remete, né, lá quando a pessoa é mutilada, né, que é
o enxergar, tá certo? O mundo é representação deste efeito, tudo que está relacionado em mim, né, o mundo, né, portanto, material extenso, que seja a sua existência. Em mim depende, tá, em todos os momentos, né, da consciência na qual aparece. O caráter do homem, tá, é formado de pessoas que escolheu para conviver. Tá? Eu vou destacar aqui uma série de frases de alguns filósofos para a gente contemplar, né, mais ainda esses pensamentos. Tá? O céu nunca ajuda o que não se mexer. Tá? Sófocles. Educai as crianças e não será necessário castigar os homens. Né? Pitágoras. Não se desce duas vezes, né, o mesmo rio, ou seja, não se banha no rio duas vezes. Né? Heráclito. Não faça muitas coisas se queres viver tranquilo. Ok? A vida é breve, a arte é perene. Ok? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, né, e os deuses. Estava escrito isso no tempo de Delfos. Tá? São muitas maneiras de a gente conferir que a cada pessoa ela é a medida de todas as coisas, do seu próprio mundo. Né? Embora a vida está ali em sociedade, né, que nos cobra, né, algo semelhantes, enfim, como uma forma de coexistir, né? É fácil constatar que tais medidas semelhantes podem ocasionalmente coincidir em igualdade, mas geralmente não são iguais. Tá? Sobre um assunto constante desse sempre, a história, a velhice, por exemplo, que eu cito aqui, de Mário Quintana, exercendo sua medida em todas as coisas. Tá? Que ele expressou da seguinte forma a sua poesia, Mário Quintana, fantástico. Né? Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. Eu e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. E com algumas páginas de distância, acrescenta: só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se entendem além de 5 minutos. Isto é fantástico. Então, isso exemplifica muito o que a gente está aqui falando. Né? Então, se você conseguir absorver tudo isso para compartilhante, 90, sei lá, 70% do caminho bem andado compartilhante. Está também o filósofo australiano, tá? O Peter Albert David Singer, tá? Tem um livro muito bacana que é a Libertação Animal, tá? Que é um tema que também que a gente vai depois discutir, essa questão, né, dos animais, da libertação dos animais, dos maus tratos com os animais, enfim, muitas coisas nesse sentido. Que foi em 1975 que ele publicou. Tá? Foi muito importante porque foi uma formativa, que é ativista também, tá? E que ele é defensor pleno aí dos animais. Tá? E aqui também indico para leitura o livro dele, tá? Do Singer, que ele escreveu Como lidar questões de vida e de morte, tá? Os quais que ninguém consegue ficar indiferente. Muito bacana. Outro também é Ética e Prática, que também destaco dele, interessante. Tá? E a vida que podemos salvar. Muito bom. Bem, eu finalizo aqui, tá, camaradas? Espero que vocês tenham gostado, né, desse entendimento, né, porque como a gente pode amenizar muito essa angústia, esse sofrimento, certo? E aí eu destaco aqui, né, finalizo com a música Marchinha de Carnaval, já que estamos chegando perto do Carnaval, né? Hoje praticamente aí 10 dias do Carnaval e também do meu aniversário. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita Banana lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica. Não usa vestido, não usa calção, inverno. Para ela é pleno verão, existencialista, com toda razão. Só faz o que manda seu coração.
A chiquita, né, eu destaco aqui a quantidade de flores que ela produz, sendo que todas elas possuem um tamanho pequeno, enfeite, né, o seu coração com flores, sua alma com flores, certo? Pessoal, sua vida com flores, seus amigos com flores. As flores aqui mencionadas podem ser encaradas com apenas metáfora, podendo trocar as flores por beijos. Então, beije seu amigo, beije seu companheiro, beije quem você gosta, quem você ama. Um olhar de atenção, tá, para o próximo ou para consigo mesmo. Um abraço, né, o abraço que é ali o peito, né, porque o abraço conforta tanto, né, porque aqui, né, no nosso colo, que a gente, né, que as crianças, nós somos amamentados, então por isso que, né, peito com peito, né, ele conforta, tá? Ou seja, tudo aquilo que a consciência, mesmo que às vezes esteja distraída, para que você pense e com isso acorde e lute. Camaradas, compartilhe esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, do fundo do coração, que tenha amenizado aqueles que tenham algum tipo de angústia, de sofrimento, às vezes no começo de um sofrimento, de uma angústia, e que esse vídeo tenha lhe confortado e feito você pensar mais, enfim. Mas qualquer coisa, procure ajuda, certo? Que é essencial. Seja um filósofo clínico, psicanalista ou psiquiatra. Tá? Não podemos ter vergonha. Depressão, sofrimento, angústia são coisas que precisam ser encaradas com seriedade. Camaradas, muito obrigado. Acorde e lute.